Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o nosso segundo episódio da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores Eagle Baiuna e Mega Moço e os nossos apoiadores On Capoeira e aplicativos Rodas e Eventos. Galera, o meu convidado é um pesquisador da capoeira, um amante da capoeira, que é o Mestre Bebeto, do Rio de Janeiro. Mestre, seja bem-vindo, mestre. Muito grato, Mestre Gunga, a todos que vão estar assistindo essa live. Muita prosperidade, caminho e luz. Boa. Beleza, mestre, vem para a roda. Quem é Mestre Bebeto? Bom, o Mestre Bebeto é José Roberto Lima, com codinome na capoeira Mestre Bebeto. A primeira vez que eu tive contato com a capoeira foi em 1967, nascido e criado no bairro do Caxambi, na mão de uma parteira negra, dona Leopoldina. E existe até hoje um bloco carnavalesco chamado Unidos do Cabral. E no período do carnaval, desfilava na minha rua Miguel Cervantes, ou a Escola de Samba Inferno Verde, bem como o bloco Unidos do Cabral. Que quem dava aula lá era um sobrinho do mestre Celso chamado João Marcos. E eu fazia primário no colégio chamado Thomas Mann, e na minha turma tinham 3 alunos que faziam capoeira com ele. Era o Buda, era o PC e o Valdomiro. Então, eu passava a ir lá assistir os treinos no Bloco Unido do Cabral, que era muito próximo da minha casa. Mas, como todo garoto, ainda como autodidata, então você começa a ver o outro fazendo e você vai, juntamente com outros meninos, aprendendo. Então, já começou a minha relação a partir da capoeira já em 67. Mas meu pai trabalhava na Casa de Saúde Doutoeira, de Botafogo, e nós íamos até o Largo da Carioca, na época chamado Tabuleiro da Baiana, por ser filho de nordestino cearense. Então, nesse período, o papai comprava rapadura e tudo, e me chamava muita atenção ouvindo uns cantos batidos chamados samba de caixote, que era, na realidade, a pernada. Eu já, muito próximo, já depois dos meus 8 anos de idade, então aquilo me chamou muita atenção. Então, a minha relação já começa no pré-histórico da capoeira dentro desse segmento. E quando foi em 1970, meu pai se mudou para o condomínio chamado Brasil Novo, em Pilar, e aqui se encontravam 2 irmãos que moravam no Grajaú, que também eram capoeiristas. Nós fomos estudar no mesmo colégio Maria Isabel Bivar, em 1970, e a partir daí tinha uma professora de educação chamada Ionara. Ora teria que ter namorado com capoeirista, ou era amante, ou era praticante de capoeira. E ela foi nas turmas perguntando se alguém, na Semana do Folclore, se alguém tinha alguma noção de capoeira. Eu me manifestei, o meu futuro mestre depois também se manifestou, então nós fizemos uma apresentação. Nesse período, ele dava aula no centro de Umbanda, porque a capoeira nos anos 70 só abraçava as casas de culto orixá, bloco carnavalesco, filhos de Gandhi, porque em face da perseguição que era o pleno regime militar do governo Médici. Então, a partir daí, comecei a aprender a capoeira no Centro Espírita da Dona Saudosa Valquíria, terças, quintas e sábados, 20 de janeiro de 1970. E o capoeira feudal nesse bairro era Celso Carvalho Nascimento, mestre Celso, de Pilares, que foi aluno do Arthur Emílio. Então, ele não admitia que nenhum capoeirista desse aula nesse espaço físico de Pilares, a não ser que fosse ele os alunos dele. E nós fazíamos, na época, como se fosse, vamos dizer assim, os caxinguelês das maltas. Nós éramos adversários dos alunos do Celso. Então, quando tinha um período de carnaval, havia sempre uma contendazinha, e a gente, tudo garoto, tudo adolescente, e aí, como se diz na gíria, o pau comia mesmo. Mas a gente sempre manteve essa tradição. E, por coincidência, os dias de aula do meu mestre lá no Centro Espírita eram terça, quinta e sábado, que coincidiam os treinos do mestre Celso, num clube chamado Fogão, onde ele começou a dar aula de 65, aproximadamente 64, 65, junto com outro aluno do Arthur Emílio chamado Alvinho. Então, a partir de 70, quando terminava o treino no Celso, era justamente a hora que terminava o treino lá na Francisca Ziel, 227. E ao descer a rua, tinha um bar, que é muito tradicional esse bar, na Soares Merelli, número 70, onde se reunia ali todos os convidados Celso anunciados. Lá eu assisti muito, Zé Pedro, lá eu assisti o Gato levado Camisinha, na época, o chapo dele era Camisinha. Eu estou falando de 1971, 72. Lá eu frequentava Mentirinha,
O Celso tinha uns alunos fantásticos, era o Paulão Preto, que, na minha concepção, um dos melhores alunos. Tinha um sobrinho dele, que era o Eduardo, conhecido como Canhoto. Era o João Marcos, foi onde a primeira vez eu vi capoeira. E tinha o Pistola, que era o Luizão. E, quando foi em 72, já no processo da regulamentação da capoeira, ele formou os 3 sobrinhos e formou mais um chamado PQD, que serviu o Exército. E nesse grupo deles tinha um grande capoeirista da aeronáutica chamado Adilson Vitor, que não foi formado pelo Celso. Para você ter uma ideia, o quanto o Celso era feudal, né, nas proposições dele. Ele não admitia certas coisas. E aí o Adilson Vitor saiu, criou o grupo dele chamado Lírios do Vale, em 1973 para 74. Ele era compositor, ele frequentava J. Cacique de Rama, ele tocava baixo, o Wilson Moreira e Ney Lopes. Então, a minha capoeira no subúrbio ela sempre foi resistência em função disso, das coisas que aconteciam nesse período, que era uma era de chumbo. Sim, sim. Então, não se podia jogar capoeira na rua porque era perseguido. Entendeu? Então, você frequentava esses lugares para poder desenvolver a capoeira. Então, essa começa a minha narrativa na história da capoeira já em 67. E aí, a partir de 70, é que eu começo, então, a ter noção exata de grupo de capoeira. Olha, que legal. Mestre, quem são suas referências na capoeira? A minha referência na capoeira chama-se Deraldo dos Santos. Primeiro, eu sou tataraneto de Mário Buscapé, que vem da linhagem de Tio Alipe, Manuel Rico, famoso besouro, Mangangá. Aí a minha referência é meu tataravô, que é o Grupo Capoeira Bonfim. Então, a minha referência sempre foi o Grupo Bonfim de Capoeira. Deraldo, Zé Grande, que era conhecido como Coqueiro, e certamente depois teve alguma passagem com o Celso Carvalho Nascimento, que é muito meu amigo até hoje. Tá? São as pessoas que eu tinha referência, porque saía do contexto, tá? Que eu chamo de um certo composto na zona leopoldina, um certo corporativismo, onde você tinha a academia do Arthur Emílio, onde você tinha a academia, por exemplo, o meu tataravô dava aula no Jacarezinho. E lá no Jacarezinho, ele trabalhava na fábrica de pós-cavan. E quem, por coincidência, trabalhou lá foi o Cícero Navarro, conhecido como Onça Preta, que disputou, está no livro da Rutilândia, disputou com o Samuel Querido de Deus. Então, a minha referência é justamente a capoeira Bonfim, da onde vem, porque o meu avô de capoeira foi um aluno ideal chamado Guério 22. Que bacana. Mestre, vamos lá. A capoeira sempre esteve a serviço dos mandatários na história, né? E qual era uma maneira de controlar os movimentos deles, não era mais ou menos isso? O pessoal controla. Na realidade, a capoeira sempre foi veículo de manobra. A gente pode tomar até desde a época da Guerra do Paraguai, em 1870. Ela sempre foi usada como... Porque o Brasil ganhou, foi comemorado o Pacífico através do Batalhão Voluntário da Pátria, mas ainda escravos. Então, muitos voltaram para a fazenda, talvez seja daí a origem da palavra capitães do mato, talvez possa vir a ser. A origem da palavra cabo eleitoral vem a partir deles, eles começam a fazer serviço, os políticos da época, faziam serviço escuso, tinham noções de combate. Né? Então, o capoeirista, desde aquele tempo, sempre foi usado como veículo de manobra, como até hoje a gente pode analisar dentro dos contextos. Você parte do pressuposto da questão da palavra personalidade, vem do grego, significa máscara, e geralmente sempre muito utilizado pelos políticos. Eles colocam uma máscara de acordo com o que é conveniente. Nossa, sim. Sim. Bacana. Mestre, então fala pra gente aí. O senhor é um pesquisador e o senhor tem uma trajetória aí no Rio, que o senhor fez uma pesquisa em cima dos grandes mestres do Rio de Janeiro, né? Que acaba não sendo tão divulgado isso daí, Sim, né? sim. Por exemplo, vamos até 1920, chamado Wagner Sete Coroa. Ele foi o cara que iniciou na capoeira, na Pedra do Sal, o famoso Madame Satã, que as pessoas confundiam na época. A capoeira do Rio de Janeiro era muito ligada à chamada tiririca, nos tempos primórdios. Depois ela passou a ser conhecida como tiririca de cadeia. Então, se você tinha uma aula de capoeira, obviamente você ia se defender dos opositores, com briga de cabeçada, mão, pernada, era muito utilizado. Mas Madame Satã aprendeu capoeira com Wagner Sete Coroa. E o irmão dele, chamado Zé Moleque, foi que ensinou capoeira para o Quinzinho Marginal, que vem a ser mestre do Leopoldina, que era a zona portuária. Entendeu? Então, você tem essa referência em 1920, que é pouco citado, o Wagner Sete Coroa. E foi um malandro, temido. Ele violou a sepultura, que naquela época não existia caixão.
Então ele era perseguido. Então ele ensinava capoeira às prostitutas na Praça Mauá, a todos aqueles que estavam muito próximos a ele. Sim, sim. E aí depois você tem em 1930, Agenor Sampaio Corrêa, o famoso mestre Senhorzinho. Ele dava aula no centro da cidade, na Rua do Rosário, se eu não me engano, acho que é 132, segundo andar. Então você vê o quanto essas pessoas ficaram esquecidas na história da capoeira. Já os baianos, quando começam a chegar aqui nos anos 50, Arthur Emílio chega aqui em 53, mas não se estabelece. Ele vai para São Paulo. Quando ele volta, ele se estabelece em 55, juntamente com o Valdemar Santana, que tinha ganho do Hélio Gracie. Então ele se coloca em Bom Sucesso, porque quem regimentava a capoeira em Bom Sucesso era o Valdo Santana, irmão do Valdemar Santana. E o Djalma Bandeira, que era o instrutor dos Gracie, se apaixonou pelo estilo do Arthur Emílio, que não tem nada a ver com a regional de Bimba. Ele vem de Itabuna, muito rápido. E ali então começa Oswaldo Lisboa dos Santos, mestre do Paraná. Ele chega no Rio em 46, mas não vem como capoeirista. Ele vem simplesmente como músico, para fazer parte daquela história de teatro dos negros. Abdias Nascimento, Grande Otelo, Mercedes Batista e tantos outros que faziam parte desse movimento. Então era muito próximo à casa da academia do Arthur Emílio. E o mestre Mário, que era no Jacarezinho. Entendeu? Então você tinha essas três referências. E tendo uma quarta referência, isso já nos anos 50, que era o mestre Roque, que vem a ser primo sanguíneo do mestre Mário. Porque a família Santos, de Heraldo, Irineu, que conheceram no quartel, Chico, Lorival, já se encontravam no Rio de Janeiro e morando muito próximo na Rua Darque de Matos, muito próximo da academia do Arthur Emílio. Então a relação de Bom Sucesso com os baianos era muito forte. Porque não existia berimbau, não se tocava berimbau. O único que tocava berimbau era o Paraná, que passava a ser o tocador oficial. Olha. Entendeu? Então você começa a ter esse contexto do berimbau. Por exemplo, existiam dois orgãs, um chamado Valentim, da Bonfim, e o Oswaldo Lisboa, do Santo Mestre Paraná, que tocava no candomblé do Joãozinho da Gomeia. Então, nesse período, o Luiz Américo da Silva, o famoso mentirinha, que Deus o tenha, passou a frequentar o candomblé do Joãozinho da Gomeia, onde ele viu, dentro do rito, uma briga entre dois orixás, que é o Ogum e a San, que é o toque de barra-vento. Então ele trouxe isso para a capoeira, o toque de barra-vento. Que a capoeira do Rio de Janeiro era sempre uma capoeira de resistência, de luta, e o estilo jogado naquela época era São Bento Pequeno corrido, São Bento Grande. E depois, Mentirinha, então, a partir de 65, desenvolve o toque de barra-vento. Não se tinha jogo de Angola, existia esse canto de Angola como uma louvação, como se fosse uma regra, mas não existia jogo. O jogo era São Bento Pequeno corrido, que é um movimento embaixo e cima rápido. O mestre Mário chamava de angolão, que é o São Bento Grande em pé. O mestre Mário, quando ele começa a frequentar a academia do mestre Arthur Emílio, o jogo dele era todo rasteiro. Então ele sobe o jogo em função do que ele viu o Arthur jogar. Então ele faz um mesclado da capoeira que ele vem do Recôncavo, justamente com o Arthur Emílio, que é uma capoeira mais em pé. Que regional vem de regionalidade, vem do local. Sim. O Manuel de Reis Machado ele criou a luta regional baiana. Sim. Então você tem a referência do Rio de Janeiro como os grandes lutadores do passado. Tiria com Macaco Velho, João do Estado Miaco, e daí vai. Então sempre o Rio de Janeiro foi uma capoeira de resistência. Para você ter uma ideia, em 1920, já com a extensão das Maltas, saiu daqui para trabalhar na malha ferroviária, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, que aqui no Rio de Janeiro chamava-se Tiririca. E dará, então, desenvolve o tal da Tiririca Paulista. Mas é uma vertente do Rio de Janeiro. Nossa. Entendeu? 1920. Só você chegar lá e ver. Então, com a extensão da mão. Outro dado importante. O Siríaco Macaco Velho, ele era da zona portuária. Ele não foi preso através de São Paulo Ferraz porque o pessoal da Faculdade de Medicina, que é no Largo São Francisco, acobertou e ele escondeu. Entendi. Ele era protegido. Essa luta se deu no centro da cidade, que hoje eu estou lutando para que se tenha um busto, uma estátua lá, do Siríaco Macaco Velho, que no estado do Miaco, no Largo da Carioca. Nossa, que bacana. Ele é chamado Palácio das Lutas. Então daí surge a ideia do senhor estar fazendo esses
passeios aí nesses pontos importantes do Sim, Rio de sim, sim, Janeiro? isso é da cidade, porque o que que acontece? Os capoeiristas, naquela época de Major Nuno Vidigal, eles é que tomavam conta do chafariz, porque os portugueses acordavam tarde. Por as águas serem limpas, os capoeiristas, e não existia as maltas Guaramus na Boca, depois virou dois partidos. Eram pequenas freguesias que eram maltas, são grupos, como se fosse milícia. Uhum. Então, eles tomavam conta do chafariz. Então, você tem o chafariz do Lagarto, que é em frente ao batalhão de choque. A partir dali, que o Major Nuno Vidigal, regimentos capoeiristas, para poder combater os mercenários, a famosa a revolta dos mercenários, que mataram muita gente no centro da cidade. Então, ele começa a organizar os capoeiristas, que eram muito próximos de chafariz, e caminha pelo largo da Tiradentes, hoje antigamente chama Praça do Rócio, e vai até o centro da cidade e começa a matar os capoeiristas, começa a matar os mercenários, que eram irlandeses, alemães. Ele toma de novo, quer dizer, mais uma vez a capoeira na história. E que época é essa, mais ou menos, mestre? Isso é 1828, aproximadamente, entendeu? Uhum. Então você tem o Major Nuno Vidigal, que depois ele passa a ser dono do morro, chamado Major Nuno Vidigal, passa a perseguir os capoeiristas, que é o chamado Quilombo. Né? Aí você tem, por exemplo, a Guerra do Paraguai, termina em 1870. Uhum. A partir de 1870 que começa a juntar a Guarda Negra. Um dos mentores da Guarda Negra foi José Carlos Patrocínio, que o pai era um padre da cidade de Quissamã, obviamente a mãe negra, né, que era muito senso comum de fazer isso, como até hoje a gente sabe que muitas coisas desse sentido acontecem, traz ele com 14 anos de idade para estudar na Santa Casa de Misericórdia, para fazer farmacologia. Ele ali, então, começa a estudar, desenvolver todo o trabalho dele e começa a entrar dentro do movimento da monarquia. E aí quem fez parte desse movimento? Os irmãos Rebouça, Câmara Cascudo, que foi nascido e criado aqui no Meia, e tantos outros negros. A gente começa a fazer esse movimento da Guarda Negra. E era identificada através de uma camélia, que fosse branca, que fosse rosa, a Guarda Negra. E essa Guarda Negra passa a ser opositor ao partido do Duque Estrada, que tinha uma outra malta em Santa Teresa, que as duas maltas eram assim. A malta dos Guaramus é a zona portuária, as periféricas. Uhum. Os Nagoas já pegavam as grandes, tipo Santa Teresa, os grandes chacos, entendeu? Você tinha as serras, esses eram os Nagoas. Então você tinha a fusão das duas cores, branco e vermelho. Vermelho porque o Guaramu é vermelho. Uhum. O partido PL foi fundado em 1831 por Dom Pedro I, que era o quê? O Partido Proletariado. E aí, nesse sentido, começa a se ter a rivalidade das duas maltas, Guaramus e Nagoa, por questão política. Eles até então eram um veículo de manobra. E eles tinham 3 igrejas no centro da cidade, através da maçonaria, todos eles maçons, que se reuniam para fazer reunião secreta. Que são a igreja dos pretos, na Rua Uruguaiana, dos pretos velhos, Santa Efigênia, e lá na Praça Tiradentes, Nossa Senhora de Lampadosa. Então, se você for ver o formato, é um formato de uma pirâmide. Eles faziam reuniões internas. Entendeu? Aí começou a ter essa rivalidade partidária. Como ele foi preso com um golpe de Estado do Marechal Deodoro em 1888, eu acredito que talvez ele fosse o primeiro presidente negro, ele foi levado a um presídio no Acre, juntamente com o Olavo Bilac, que é o autor do Hino da Bandeira. Salve, ele não tem nada. Quando ele volta, a monarquia já tinha praticamente extinto, ele ficou, era um jornal de grande circulação na época, ficou quebrado financeiramente, então ele vai para o partido opositor. Se ele vai para o partido opositor, as pessoas, pô, peraí, se ele era o nosso opositor, vem para cá, alguma coisa boa não é. E ele já tinha perdido tudo. Já tinha perdido o jornal, estava financeiramente quebrado, e veio morrer em 1905 na freguesia de Auma. Freguesia essa que é no bairro de Engenho de Dentro. E aí ele morreu pobre, abandonado, ele foi levado num cortejo até essa igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Velhos, na Rua Uruguaiana. A igreja essa onde o Moraes fidelizou a roda do Mestre Pachim, até hoje é comemorado, já se vão quase 40 anos dessa roda, e dali ele foi enterrado no cemitério Nobre, que é o cemitério Caju, certamente pela maçonaria. Então você vê o quanto a história do Rio de Janeiro é rica em detalhes. E não deveria se deixar morrer a história do Zé do Patrocínio, que ele foi um dos precursores da Guarda Negra, que era um movimento literalmente capoeirista. Olha só, que bacana. Então, mestre, dá uma
passada para a gente aí, mais ou menos, aonde o senhor vai fazer esse turismo aí com o pessoal? Olha, esse turismo ele é fatiado em vários momentos. Por exemplo, começa na Tia Seata, ali do lado do Sambódromo. Depois a gente navega no chafariz do Lagarto, onde é que o batalhão de 1808 do Major Nuno de Vigal regimenta. Depois vamos mais à frente, passar pela Igreja Nossa Senhora Lampadosa, e logo mais à frente também há uma das sedes da Guarda Negra, que era a antiga Rua do Piolho, hoje Rua da Carioca 77. Dali a gente vai fazer extensão até o Largo da Carioca, onde eu vou mostrar onde é que o Ciríaco ganhou na luta, que era o Palácio de Cristal, do Sado Miaco. Vamos até a Lapa, falar um pouco da história, e a gente vem navegando, descendo pela Praça 15, onde é a capoeira surge, que é na praia da Piaçaba, o registro foi feito lá. Dali a gente vai fazendo um sentido, descendo, pegando a Praça Mauá. Aí você vem caminhando, mostrar onde o Wagner Sete Coroa morou, nasceu, que era na ladeira do Barronzinho. Falar um pouco da história da revolta das vacinas, do Ciríaco, Macaco Velho, que foi um dos líderes, na Praça da Harmonia. Então, o passeio é bem histórico, é bem navegado dentro da história, fundamentado. Falado sobre o morro, que eram 3 morros que foram extintos, que é o Morro do Castelo, o Morro de São Bento e o Morro de Santo Antônio. Mas o único morro de resistência é o Morro da Conceição, que está lá até hoje, que é riquíssima história, muito rica em história. Ali existia um movimento de capoeira, de resistência. Para você ter a invasão dos franceses, lá, o povo bateu de frente, o governador meteu o pé e botaram como referência Santo Antônio. Tanto é que você tem Santo Antônio de Batalha. E aí depois nós vamos passar aonde que tem até hoje a casa de Zungo. Zungo, na língua urubá, significa angu. Vamos passar pela Pedra do Sal, também tem uma referência muito grande, que é um trapiche, onde é que o Madame Satã aprendeu capoeira com Wagner Sete Coroa. Então, todo um processo tem que falar sobre o valongo, que significa vala longa, que é o valonguinho, que era o mercado dos escravos. Então, ele é todo rico em história para aqueles que querem conhecer a pedagogia da capoeira. Porque chutar, movimentar é fácil. A mesma coisa eu posso falar, quais são os critérios para a formação de mestre de capoeira? Sim. É muito, muito complexa essa pergunta. Ela envolve uma série de coisas. Envolve cantos. E a gente aproveitando, na visão do senhor, o que é necessário para ser um mestre de capoeira, na sua visão? A formação do mestre de capoeira, ela tem vários conteúdos. Partindo do pressuposto seguinte, a capoeira, literalmente, ela é macumbista, é macumba, por causa das suas raízes. O capoeirista, ele tem o seu credo religioso. Mas se a gente não se ater à história, se a gente tem a diáspora africana, com todos os seus segmentos, temos a diáspora indígena, que nós tínhamos inclusive, o líder da Marinha, ele era capoeirista. Entendeu? Existia uma luta chamada Marana Maraná, como você tem um Gaúa, que vem dos índios. Então, você tem toda uma matriz que você não pode abrir mão dela, no sentido do contexto. A capoeira ela é religiosa. O capoeirista é diferente. O capoeirista ele pode ter um contexto religioso. Você pode botar no mesmo espaço físico um bandista, candomblecista, ateu, todos jogando capoeira, com o mesmo segmento. Então, pegando essa questão do o que é hoje, o capoeirista, para ser formado mestre, independente de um certo tempo que ele tem que ter fundamento de canto. Tem muitos capoeiristas que cantam cantos que são cantos fúnebres. Você está mandei caiar meu sobrado, caiei, que isso é canto fúnebre. Porque o meu tataravô, de São Francisco do Conde, eu tive a oportunidade de pesquisar lá, as lavadeiras, quando o corpo era velado na mesa, elas cantavam, cada um ia botando uma estrofe sobre contando a história do cara. Você pode pegar, por exemplo, essa música e você colocar cantando a história do cara, cada pessoa faz uma participação nessa música. Eu, por exemplo, tenho uma visão do Tony Vargas, que para mim ela é uma música fúnebre que ele fez. Aconteceu, até hoje eu me lembro, foi no dia de novembro, sofrendo durante o mês. Numa sexta-feira 13, o mestre Pachimé morreu, mas para ele a morte foi euforia, pois viveu aqui na terra, passou fome e agonia, entristecer. Chora fraco, chora bruto, capoeira está de luto, pois deixou seu guardião da capoeira. Teve fama, teve glória, teve seu nome na história, não esquecerei jamais.
Adeus, pastinha. Para você rezo uma prece, pois bem sei que tu mereces. Vai com Deus, descanse em paz. Chora-me. Então, isso para mim é uma música fúnebre. Uhum. Para mim, o sentido dessa música é fúnebre. Sim, sim. Bacana. Entendeu? Então para você ser mestre capoeira, você tem que ter conhecimento de canto, de toque. Você tem que ter uma resistência para saber segurar uma roda no comando da mesma. Eu sou de uma época que jogava duro. Hoje, se você for jogar duro, o cara acha que é violência. Sim, sim. Então ele tem que ter, por exemplo, Paraná tinha uma música que quando vinha um capoeirista de fora, ele cantava: Olha, o pinto anuncia, olha, olha, galo estranho no terreiro. Os alunos já sabiam. Tinha outra também. Voa abaixo, pavão. Voa abaixo, pavão. Aqui não é sua aldeia, né? Então pouco você acerta, quer dizer, alertando o cara que está chegando, ou ele chega devagar ou ele vai tomar um pau. Sim, sim. Eu tenho uma que é da minha autoria, que se chama assim: Valente foi besouro, valente foi besouro, que brigou com mais de 30. Não havia cabra macho que para a sua valentia, mas um dia foi cercado pelos cabras da polícia e pulou-se na ribeira. Até hoje ele não fugiu, ninguém sabe responder. De besouro ele fugiu, era besouro. Então isso aí é uma forma de você cantar, porque o cara valente foi o cara, não é você. Sim, sim. Então o cara tem que ter um entendimento o que ele está cantando, o que ele está respondendo. Sim, com certeza. Então, o segmento de capoeira não é só chutar, ele tem que ter conhecimento. Primeiro, resiliência, acima de tudo, certo? Ele Uhum. tem que ter uma coisa chamada humildade, o ego tem que ficar numa caixinha guardado no fundo do poço, correto? Com Ele certeza. tem que ter, ele tem que ter conhecimento de filosofia, entendeu? Ele tem que ter conhecimento de carisma, porque quando você ajuda a formar cidadãos, Sim, quando você é mestre capoeira. Você entra em comunidades que outras artes marciais talvez não entrassem. Hoje não entra mais, mas antigamente não entrava. sim. Só a capoeira que tinha acesso. Porque a capoeira estava ligada à malandragem. Por exemplo, o termo malandragem. Malandragem vinha em torno de 1800, 1850, era aqueles que carregavam mala na zona portuária. Uhum. Olha, que bacana, que bacana. Entendeu? Então, quer dizer, o cara, para ser mestre capoeira, existe uma gama de coisas. Pode entrar religiosidade ou não. Entendeu? É critério de Entendi. cada um. Por exemplo, na Bahia. A Não, não, eles religiosidade. eram mestre de navegação, era mestre de navegação. Besouro, era de Saveiro. Totonho de Maré. Daí você tem o Bentinho, contramestre, que é de Marinha. Então, além de ser capoeirista, eles eram mestres de navegação. Então, eles sabiam a nuance do tempo, quando o tempo ia virar. A Uhum. capoeira é igual uma maré. Você dá a negaça, você se movimenta como se você estivesse num barco balançando. É o chamado balancinho. Sim, sim, Então, os verdade. grandes mestres baianos, eles eram mestres de navegação de Saveiro. Sim. Tudo mestre bimbo, estivador, né? Isso, entendeu? Na realidade, ele era carvoaria, né? Ele era de carvoeiro. Então, você tem todo esse segmento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Os grandes capoeiristas, eles eram da zona portuária. Por exemplo, Nascimento Grande, que tinha as troças lá em Pernambuco, o frevo é uma vertente da capoeira, ele veio trabalhar no Rio de Janeiro, como Entendi. estivador, na zona portuária. Morou no bairro de Jacarepaguá. Sim, sim. A capoeira, na Então, verdade, foi divulgada através disso também, né, mestre? sim, claro, claro. Entendeu? Você tem. Olha, eu talvez pode ser até que eu esteja me estendendo no sentido que eu quero colocar. Existiu um capoeirista, certamente, acho que ele era ligado à Malta dos Nagoas, chamado Juca Reis. Uhum. Ele era o pai dele, tinha um jornal de circulação, o País, que é um jornal de grande, muito amigo do ministro da Relação Exterior, chamado Quintino Bocaiúva. O Sampaio Ferraz veio de São Paulo, também capoeirista, começa a perseguir os líderes das Maltas e prende o Juca Reis, manda para Fernando de Noronha. O pai, obviamente, vai em cima do, do Quintino Bocaiúva e fala com o presidente na época, que era o militar, que era o Machado Deodoro. E aí ele chega ao ouvido do Sampaio Ferraz e pergunta assim: pô, se eu soltar ele, eu vou soltar todo mundo. Aí o cara é levado, o pai dele depois freta um navio cargueiro, retira de lá e manda para Portugal. E já em Portugal, já tinha uma luta chamada Fado Batido, que é muito parecido com a pernada. Então, ele pode ser um dos precursores na zona portuária de Portugal, nos portos lá de Portugal, da pernada, que é chamado de Fado Batido. Não é cantado, é muito próximo, entendeu? Aí o Manduca da Praia, ele tinha
um adversário português, que tinha aqui a Festa da Penha, onde é que se tinha as famosas pernadas. Eles tiveram contato junto. Uhum. Quer dizer, Manduca da Praia, ele tinha um movimento que ele não se envolvia com as maltas diretamente, não era ali de malta. Por quê? Porque ele tinha uma barraca de peixe, certo? E fazia serviço escuso para político na época. E as evidências levam, ele respondeu a 27 processos e não foi condenado a nenhum, porque ele era dono de um prostíbulo, muito próximo ao antigo Ministério da Guerra. Então, imagino, quem frequentava o prostíbulo dele? Os políticos e os militares da época. O cara não vai ser preso, vai ser condenado nunca. Sim, verdade. Costa quente? Ó, pô. E aí? Como é que você vai prender um homem dele? O cara respondeu 27 processos, não foi condenado nenhum. E eu vou Nossa. buscar essas pesquisas para isso. Mas até hoje na politicagem tem isso, né, mestre? Muito, muito, claro, sem dúvida. Sem dúvida, não resta dúvida. Legal, mestre. E isso é muito enriquecedor, todo esse projeto do senhor, mas esse projeto já está acontecendo, ou o senhor pretende iniciar ele? Não, não, eu já fiz já com meus alunos. Eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de ter levado o mestre GG, que é um dos grandes, tá, na história, tudo. Ele foi convidado por mim, juntamente com meus alunos do projeto que eu dava aula, a conhecer, que ele já conhecia. Então, quando ele voltou, ele falou, pô, tá de parabéns. Eu falei, são coisas que as pessoas, quer dizer, os meus alunos todos, desde aquela época, já sabiam essa questão desse passeio. Que Eu, bacana. inclusive, estou até entrando em contato com um já vereador, já é segundo ou terceiro mandato dele, para fazer o tombamento das duas sedes da Guarda Negra, do centro da cidade, Que que tem a bacana. história da capoeira. Né? Oh, que bacana, que bacana. E no que o senhor Então, essa precisar. história que não pode ser perdida, ela não pode ser perdida, senão cria-se um hiato na história. Sim. E o que o senhor precisar da nossa ajuda para estar junto na divulgação, para estar chamando a capoeira para estar junto, o senhor pode contar Tá? com a gente. Eu conto com vocês, com certeza. Porque, na realidade, eu já estou com um caminho de 67 anos de idade. Eu tenho 54 anos de capoeira, mais de 30 de pesquisa. Tenho documentos, entendeu? Que comprova essas questões todas. Tá? Então, não é questão do achismo. Eu Uhum. acho que o que falta para o capoeirista hoje é justamente essa parte da pedagogia da história. Sim. Porque a questão do movimento, cada um tem o seu estilo próprio. Por exemplo, eu sou, na época do meu tataravô de capoeira, ele dizia assim, eu não ensino ginga, porque a ginga é a certidão de nascimento sua da capoeira. Eu Uhum. ensino golpe. E é verdade. Então, naquela época, você tinha muitos capoeiristas gingando de uma maneira diferente. Já dos 80 para cá, você vê que ficou engessado. Todo mundo gingando igual, todo mundo fazendo o mesmo movimento. Sim, sim. Virou uma xerox. Independente da bandeira do grupo, mas todo mundo joga igual. É bem parecido, né? É bem. É uma questão de xerox. Sim, Alguém lá atrás plantou isso e os demais copiaram. sim. Então eu vejo, a partir dos anos 80, a capoeira engessada. E não só no Rio de Janeiro, não, no Brasil e no exterior. Todo mundo fazendo o mesmo movimento. A implantação do mesmo movimento virou para o mundo inteiro. Isso, para mim, é uma forma de engessar. Eu utilizo muito, quando eu estou vadiando, eu uso muito a pernada, o movimento de pernada dentro do jogo. Uhum. Porque você vai ludibriar, entendeu? Usando o movimento de pernada. Que, Le- inclusive, na época, a pernada era só praticada pelos bambas, sambistas. E quando o capoeirista começou a entrar, ele começou a misturar com batuque baiano, de agarrar, dar arrastão. Aí onde é que se tinha as navalhadas, tinha as facadas, as brigas todas, porque o malandro não admitia se agarrar. Uhum. Ele derrubava o cara na leveza de perna. Por exemplo, tem o Tata Tancredo, que foi um grande babalô de chácara do Rio de Janeiro, juntamente com o JB de Carvalho, fez um ponto de umbum. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Mourão, Mourão, pega a madura e pega, mas não cai. Mourão, Mourão, pega tuca, aquele cara. Isso é um conto de Ogum, que foi imortalizado pelo Blackout. É o samba de introdução de pernada carioca. Pô, que bacana, mestre. Mestre, fala uma coisa pra gente. Qual foi sua maior realização dentro da capoeira e a maior dificuldade que o senhor teve dentro da capoeira, mestre? A maior dificuldade foi o relacionamento, a questão do ego. E a maior felicidade foi que eu ter trabalhado nas noites carioca, comecei em 1979, na casa de espetáculo chamada Oba Oba, do Oswaldo Sargentelli. Depois eu migrei para a plataforma 1 em 1982, aonde eu tenho uma carteira assinada como capoeirista,
que não é uma profissão regulamentada. Olha só, durante 6 anos essa carteira ficou assinada como capoeirista. Depois eu fui obrigado a fazer a Ordem dos Músicos, e nessa Ordem dos Músicos estavam Marinara, Martinalha e Tunico, os filhos do Martim da Vila. E nessa casa, plataforma 1, eu fiquei quase 10 anos. Então eu posso dizer que eu levei a capoeira para o mundo, muitas das vezes sem precisar. Fui visto pelo planeta todo durante esse período. Depois trabalhei na Praça Mauá, trabalhei nas boates Copacabana, trabalhei na Mendissá, e isso tudo levando a capoeira. Então, isso para mim foi a felicidade. E a maior dificuldade é o relacionamento, a questão do ego. Porque eu sou mais, porque eu faço mais. Eu nunca fui assim. Eu nunca gostei de lidar com pessoas assim. Existe uma coisa na física que diz o seguinte, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu não posso estar no meio dessas pessoas se eu não vou me sentir bem. Sim, Então, essa foi a grande dificuldade para mim na capoeira. Poxa, que legal, mestre. Mestre, fala pra gente o que a capoeira representa na sua vida, mestre. Ela representa tudo, porque foi através da capoeira que eu conheci a minha primeira esposa, foi através da capoeira que eu consegui buscar a medalha Pederneste, meu tataravô de capoeira, Mário Buscapé. Ela me mantém um relacionamento muito grande com pessoas de outros países, de outros estados. Então, a capoeira, para mim, nesse sentido, ela me trouxe só felicidade. Porque eu comecei lá atrás, vivendo a capoeira, sendo desenvolvida. Ela hoje está em outro patamar, mas ainda falta muita coisa ainda. Porque a mídia está aí. Eu sou da época de você pegar livros, você sentir o cheiro, né? Aquele cheiro de mofo. Eu não adianta. Eu quero ter esse contato, eu quero sentir o papel. Entendeu? Porque hoje em dia quase você não tem. Hoje, para você dar uma palestra, e você cobra um valor razoável, fica por isso que não quer pagar, porque ele não tem paciência para sentar para ouvir. Sim. O negócio dele é jogar, é chutar, é cantar. Só isso. Isso que eu vejo hoje. Não estou dizendo no sentido do contexto geral. Mas a tamanha dificuldade que eu vejo hoje na capoeira é essa. Sim, sim. É falta de conteúdo. Eu fui durante 2 anos diretor cultural da Federação Fluminense, na gestão de Itamar Assunção, famoso mestre Chico. E eu solicitava a ele, quase que de joelho, uma sala no Caio Martins para poder desenvolver esse trabalho de pedagogia, e nunca fui cedido essa sala. Como eu também fui diretor técnico da Licarne, isso em torno de ano 2000, aonde eu levei uma proposta de um departamento antidoping na capoeira. Olha só quantos anos isso. Há 22 anos, 24 anos atrás, praticamente. Nossa. E eu fui vetado. Eu entreguei meu cargo. Hoje, o mestre Valdenor São Paulo abraçou essa causa, está desenvolvendo esse trabalho. Se a capoeira está dentro da área do desporto, como luta, tem que se ter um departamento antidoping. As outras modalidades têm. Judô tem, jiu-jitsu tem. Por que boxe tem? Por que a capoeira não pode ter? Sim. Então, você o quanto ela está atrasada nesse sentido. Eu fui o autor desse projeto. Departamento antidoping na capoeira. Tem que ter. Aí você vai, sim, ter o reconhecimento maior no mundo todo. Mas, na verdade, mestre, está faltando é formação para a capoeira, né? Sim, sem dúvida. Você vê a dificuldade que eu vejo do capoeirista entrar nas escolas por falta de pedagogia. Ele vai ficar sempre sendo veículo de manobra de um professor de história, um professor de geografia, porque ele não tem formação pedagógica, né, para poder dar. E esses feudos que a gente sabe que existem por aí não vai abrir porta para poder o capoeirista. Ele vai estar sempre usado como veículo de manobra. Aí volta aquela questão lá atrás, da Guerra do Paraguai. Sim, e muito interessante até só falar que a gente também tá fazendo levantando essa bandeira também da capoeira nas escolas. Então, é justamente para mudar um pouco a visão da capoeira. Sim, sem dúvida. Porque como é que você vai entrar numa grade curricular se você não tem conhecimento nenhum de pedagogia, se você não fez uma faculdade, ou pelo menos iniciou numa faculdade? Fica difícil. Aí sim, por exemplo, o meu trabalho, eu sou rábula, eu não tenho certificação, mas pelos anos de coisa, eu sou rábula de história, de filosofia, de tudo, porque eu estudo muito. Eu já cansei de botar professores acadêmicos para sentar e assistir minha palestra, porque tenho esse aporte, eu tenho uma boa oralidade, pesquisador, então eu sou reconhecido em função desse meu trabalho. Poxa. Mas para eu entrar, para dar aula na parte da pedagogia, eles vão vetar, porque eu não tenho a certificação. Tem que se ter o famoso canudo, o famoso papel. Papel que eu mais tenho, o mestre. Moçudo eu tenho vários. Eu quero uma coisa chamada dindim, larjan, bambá, como diz na Bahia. Títulos eu tenho vários. É valorização, né, mestre? Sem dúvida. Entendeu? Por isso esse passeio
que com certeza você vai me ajudar a divulgar, é uma forma de manter, entendeu? A minha situação, porque eu sou aposentado à base de salário mínimo. Sim, Eu sim. aposentei com 65 anos de idade e eu não tinha 35 anos de contribuição, muito embora muitos lugares que eu trabalhei não recolhiam. Entendi. Então, teve, infelizmente, esse processo. Então, eu tenho que estar dando meus pulos, né? A polícia respira, esquiva, entra, sai, para poder fazer esse movimento. Não, e o pessoal da capoeira tem que entender que isso vai enriquecer muito o trabalho de cada mestre. Sim, sem dúvida, porque aí abre-se porta para que eles possam dar aula em qualquer lugar. A partir do conhecimento da pedagogia, por exemplo, existe até hoje, no final da Guerra do Paraná, em 1970, existia um hospital ali perto da Ilha chamado Bom Jesus da Coluna. Esse hospital onde é que recebia todos os combatentes da Guerra do Paraguai, que é pouco visitado. Nossa, olha só. Entendeu? Quer dizer, eu vou buscar na história aquilo que o capoeirista não vai. Sim, e na verdade é que não fala, até para o pessoal ter entendimento da importância da capoeira na história do Brasil, né? Sim, não resta dúvida. Você vê, a capoeira participou de duas guerras, a Guerra do Paraguai e o 32º Batalhão na tomada do Monte Castelo. Então, ela é uma luta marcial, que ela participou em guerra, em combate. Fora a resistência que ela se faz até hoje, em um todo. Sim. Mestre, fala uma coisa pra gente. Tem alguma coisa que o senhor não realizou na capoeira e ainda tem vontade de realizar? Eu acho que vai ser infinito realizar. É buscar passar conhecimento para as pessoas, entendeu? É levar esse meu legado até os meus últimos dias, da maneira que eu posso levar. Existe uma passagem de Buda interessante. Ele já bem velhinho, um fiel aluno dele do lado dele. Ele já bem cansado, andando, e passaram por uma ponte de um córrego. E aí, quando eles passaram, o gado passou, deu aquela a água, ficou toda misturada. Quando foi mais lá na frente, ele sentou cansado, virou para o aluno dele e falou assim: Poxa, eu estou com sede. Aí um discípulo dele falou: Mestre, mas mais à frente a gente vai encontrar uma nascente limpa. Ele falou: Não, volta lá atrás, senta e espera. Ele assim fez, sentou, aquela sujeira foi para o fundo, a água ficou cristalina, e ele foi, pegou e levou para o Buda. Ou seja, tem que sentar e esperar para poder as coisas acontecer. Então, acho que eu vou levar, enquanto eu há de ficar nessa terra, passar os conhecimentos para as pessoas, Sim, desenvolver esse trabalho, que nem tudo é dinheiro. sim, sim. A minha maior realização é saber que esse meu trabalho está sendo divulgado no sentido de ajudar as pessoas. Obviamente, de graça não vou dar, porque eu já dei muita coisa de graça. Sim, tem que ser Então, por isso que é valorizado, muito de mestre. graça. Tem que ser Tem que ser valorizado. valorizado. Tem que ser Essa que é a valorizado. questão, Sim. entendeu? E é que nem eu... Livros, Pode falar. livros também, já dei e não devolveram. Era muito comum, né? O capoeira pegar o livro e não devolver. E acaba que nem estuda, né, mestre? Tem um monte que Não pega, leva e não estuda, estuda. não tem paciência, porque não gosta. Não, pois é, a mesma coisa é palestra. Tem muito capoeirista que não tem paciência para sentar e querer ouvir. Sim, O negócio dele é jogar, ele quer jogar, sim. ele quer trocar. Mas sentar para aprender, não quer. E eu vou falar para o senhor agora como jogador de capoeira. Foi que nem eu falei, a partir do momento que eu comecei a fazer esse podcast, mudou muito a minha visão sobre a capoeira. E recomendo a todo mundo fazer isso, Sim, porque é muito enriquecedor. Abre a é você, mente. sim, você passa a se fazer uma autorresiliência em você. Eu, por exemplo, vou passar para você um mantra que eu faço todos os dias. Ao acordar, você olha para o norte, buscando objetividade no norte. Primeiro agradece, levanta a Deus, ao grande arquiteto do universo, ao Oxalá, ao Tupã, lá que seja. Agradece. Então você projeta como é que vai ser seu dia, o norte. Mas você olha para trás, pô, o que foi que eu fiz de errado ontem? Faz uma reflexão. Aí você estende a mão direita e pede ajuda a alguém. Depois você estende a mão esquerda, ajuda sem precisar quem você está ajudando. E por último, você olha para dentro de você para a resiliência da sua vida. Isso é um mantra que eu faço todos os dias, que eu deixo aí para você e para todas as pessoas que devem fazer. Você vai ver o quanto vai te ajudar. Sim, sim. Que bacana, mestre. Que bacana. E é que não falei, mestre, o senhor pode contar com a gente. Nós vamos fazer uma maior divulgação que a gente puder fazer, porque é muito enriquecedor para a capoeira esse projeto do senhor. Espero que você também venha ao Rio participar. Eu te dou de presente esse passeio. É certo.
Pô, falar nisso, estou indo pro Rio, mestre, estou indo pro Rio. Então venha, Mas, venha que você vai ganhar de presente. bacana, bacana. E vamos fazer isso daí, mestre. Pode contar com a gente, é que nem eu falei. Pode contar com a gente nesses momentos se eu precisar. Eu preciso fazer uma divulgação, a gente precisa arrumar uma galera da capoeira. A gente entra em contato com algumas pessoas, porque vai Tá ser bom, fica à vontade. enriquecedor Mestre, para a fica à capoeira. vontade. Fica à vontade. Para finalizar, vamos falar agora dentro da história, do sentido da formação dos birimbaus. Berimbau, se você vê, tudo é nossa trilogia, Pai, Filho, Espírito Santo, os primeiros movimentos básicos da capoeira, certo? Cocorinha negativo, Iaú, certo? Então você tem o tridente, né? De Netuno, é tudo tri, né? É o tridente. Na capoeira é a mesma coisa. Na casa de culto orixá, você tem pilé, são 3 atabaques. No jongo, a mesma coisa. Então, você tem os 3 birimbaus. Birimbau africano é urucungo, cungo. Quando a gente traz para o Brasil, o berra-boi seria o Oxóssi, o médio seria o Ogum e a viola, por dobrar, é Inhaçã. Mas aí vamos até no contexto. A baqueta seria a flecha da comunicação ou da caça. A cabaça seria a quartinha ou para a água. A pedra seria o otá, que você tem dentro de uma quartinha do orixá. E você tem o rabo de rato, que faz a interseção do som do céu e a terra. E o cachixi seria o edejá. Então, quando você faz esse contexto, está ligado dentro da liturgia iorubana. Entendi. E você vê, por exemplo, em África, né, vamos dizer assim, você não vê cachixi, você não vê dobrão, às vezes, você vê fazer berimbau de boca. Então, isso é característica do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Poxa. Essa questão do berimbau é matumbé. Né? A palavra capoeira vem de mato rasteiro, mato baixo. Né? Então, esse contexto da formação do berimbau, que são os 3, eu remeto a esses 3 orixás, 2 que são irmãos, Oxóssi e Ogum. Isso independente do credo religioso. Eu estou buscando os anais da história. Legal. Mestre, deixa uma mensagem para a capoeira. Bom, a mensagem que eu digo é que vamos sempre olhar para o norte. Vamos ser menos egocêntricos, vamos ter mais resiliência. E, como disse, de mãos dadas a gente vai longe. Ninguém larga a mão do outro. E vou deixar uma frase que eu disse há muitos anos. Comigo é assim, o resto eu não sei, porque eu sou ponta de lança, eu sou ponta de flecha. Legal. Mestre, primeiro parabenizar o senhor por todo esse conhecimento aí enriquecedor para a capoeira. Que Deus dê saúde e sucesso para o senhor aí. Tudo de Que bom. assim seja. Assim seja, assim será, para todos nós. Legal. Prosperidade, vida longa. Vida longa. Amém, amém. Muito obrigado. Galera, Mestre Bebeto fez e vem fazendo pela capoeira. E você? O que você faz para ajudar a capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.